Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2013. Estamos juntos há 526 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do segundo livro de Samuel. Esses capítulos nos contam aqueles 2 anos de transição no tempo em que havia 2 reis sobre o povo de Israel. Isbosete, o único filho de Saul sobrevivente, foi coroado rei pelo general Abner, primo de Saul, que havia comandado as guerras israelitas por muitos anos. E então Isbosete, embora fosse uma figura política muito apagada, reinava sobre 11 tribos israelitas, à exceção da tribo de Judá. Davi, por seu turno, fora coroado rei na cidade de Hebrom, que pertencia ao território de Judá, por sua tribo de origem, a tribo de Judá. E então, nesse tempo que estamos estudando agora, nos capítulos 3 e 4 do segundo livro de Samuel, há 2 reis competindo pelo trono israelita. De um lado, Davi, ungido por Deus, aprovado por Deus, profetizado como o futuro rei de Israel, e do outro, Isbosete, representando o último foco de resistência de Saul, que não queria de jeito nenhum largar a sua coroa. Nós já vimos no vídeo anterior que era muito clara a vantagem que a casa de Davi levava. E o sumário apresentado no primeiro verso do capítulo 3 já deixa entender muito bem como as coisas estão indo. A casa de Saul vai se enfraquecendo e a casa de Davi vai se fortalecendo. Isso ficou bem claro quando no primeiro confronto entre esses 2 partidos rivais, os homens de Davi que tombaram no combate foram apenas 19, enquanto 360 homens tombaram no exército que defendia a casa de Saul. E nós vamos assistir então, nestes capítulos que lemos hoje, a ascensão da casa de Davi e a queda da casa de Saul. Isso começa quando se fala aqui dos filhos que nasceram a Davi. Vários filhos nasceram de várias mulheres diferentes. E o narrador bíblico não nos dá aqui nenhuma censura ao fato de que Davi tomou para si várias esposas. Mas é certo que isso não é o ideal bíblico. O rei não devia multiplicar para si muitas esposas, e esse comportamento de Davi, que se assemelhava ao comportamento dos reis daquela época, certamente não é louvável. No entanto, isto é registrado aqui para que se saiba que enquanto a casa de Saul permanece com um único filho herdeiro, Isbosete, que é muito apagado politicamente, do seu turno Davi está se fortalecendo com a geração de muitos filhos. Outra coisa que fica muito clara aqui é que o próprio general que coroou Isbosete, seu nome é Abner, ele é primo de Saul, é um homem de grande valor militar. Ele acaba se desgostando com Isbosete, porque Isbosete lhe pergunta: afinal, você dormiu ou não dormiu com a concubina do meu pai? Nós não sabemos se Abner chegou a possuir a concubina de Saul. E se ele tivesse feito isso, era como se ele estivesse reclamando para si o direito de se assentar no trono de Saul. Era um ultraje a ponto de dizer: rei Isbosete, você não vale nada, quem manda aqui sou eu. Nós não sabemos se isso aconteceu e Isbosete se dava por ofendido com razão, ou se Isbosete era tão paranoico quanto o pai dele e tinha um senso de perseguição tremendo e fez uma pergunta que ofendeu Abner de tal forma que ele acaba desistindo das coisas. Mas o fato é que esse episódio, tenha se concretizado ou não, fez com que Abner desistisse de Isbosete e dissesse: agora eu vou passar para o lado de Davi. E ele então fala com Davi que agora o que Davi quisesse ele haveria de apoiar. E Abner vai até Davi oferecendo apoio político. Davi tinha o seu general era Joabe. Joabe era sobrinho de Davi porque Joabe era filho de Zeruia e Zeruia era a irmã de Davi. Joabe tinha 2 irmãos, um deles era... Os nomes são complicados. Abisai e o outro era Azael. E o Azael morreu naquela batalha inicial entre a casa de Davi e a casa de Saul. E morreu pelas mãos de Abner, o general de Saul, que tomou todo o cuidado do mundo para não ferir este homem importante da casa de Davi, porque ele sabia das implicações deste assassinato. Mas foi legítima defesa. Abner foi leal na guerra e se defendeu apenas. Mas Joabe, o sobrinho de Davi, era um homem muito implacável.
E quando soube que Davi acolheu o general das tropas de Saul, Abner, justamente aquele que tinha matado seu irmão Asael, Joabe ficou muito revoltado. O narrador bíblico fez questão de mostrar que Davi tratou Abner com lealdade. E é dito aqui, tanto no verso 21, quanto no verso 22, quanto no verso 23, que Abner veio falar com Davi, dizer que ia liderar as 11 tribos que estavam seguindo a Isbosete, para que estas seguissem a Davi também. E que Abner foi recebido por Davi amigavelmente e se foi em paz. Mas quando Joabe soube disso, Joabe ficou muito nervoso. Nós não sabemos se era meramente a questão de vingar a morte do seu irmão Asael. Abner matou Asael e Joabe queria vingar a morte do seu irmão. Mas, na verdade, Abner fez isso em termos muito leais. Foi na guerra e foi avisando Asael a respeito do risco. Asael é quem quis correr aquele risco de se defrontar com Abner, e Abner foi superior no combate. Joabe podia sim estar querendo vingar a morte do seu irmão, mas, como o comportamento posterior de Joabe vai sugerir muito fortemente, é bem provável também que Joabe estivesse dizendo: no exército de Davi só cabe um general e esse cara sou eu. E aí Joabe estaria disposto a matar Abner, mesmo que de forma desleal, por conta disso. Ou por vingar a morte do seu irmão, ou por resolver a disputa por espaço no exército do rei Davi. Quem seria o seu general? Para Joabe só tinha uma resposta: era ele. E o texto deixa claro então que Davi não sabia do que Joabe fez. Depois que Abner esteve com Davi, Joabe mandou chamá-lo de volta e o matou à traição, como você vai ler aqui. E Davi não sabia de nada disso, e isso é muito importante porque era necessário que as 11 tribos soubessem que Davi estava se tornando rei com a aprovação do Senhor e não mediante astúcia política, muito menos com uma morte à traição. E é interessante que Deus conduz as coisas de tal forma que os seus maiores inimigos vão sendo eliminados sem que Davi faça qualquer coisa. O primeiro deles a morrer é Abner, mas Davi não suja as mãos. Quem suja as mãos é Joabe. E Davi, então, por algum motivo que nós também não temos como determinar com certeza, ao invés de executar Joabe, se contenta em pronunciar sobre ele uma maldição, registrada aqui no verso 29 do capítulo 3. Caia esse sangue de Abner sobre a cabeça de Joabe e sobre a casa do seu pai. Por que Davi não executou Joabe? Bom, por alguns motivos plausíveis. Primeiro, era seu sobrinho e era o seu general. Segundo, ele se contentou ali que o próprio Joabe recebesse a maldição e o castigo de Deus. E terceiro, porque o próprio Davi chega a mencionar na parte final do capítulo 3 que os filhos de Zeruia eram homens muito poderosos e que ele se sentia enfraquecido diante de homens tão implacáveis, tão fortes quanto eles eram. Davi pode ter respeitado muito os laços consanguíneos, Davi pode ter deixado a recompensa dessa má obra nas mãos de Deus, que faria sua vingança, ou Davi pode até mesmo ter ficado um pouco assustado, porque não estava forte o suficiente para tratar disso com as próprias mãos naquele momento. Seja como for, ficou claro para todo o povo de Israel, quando viu Davi lamentando, quando viu Davi chorando, quando viu Davi dizendo palavras no seu pranto, que mostravam o seu sentimento pela perda daquele homem de qualidade como Abner o era, todo o Israel acabou percebendo que Davi era inocente desta morte, e isso pareceu bem ao povo. E tudo quanto Davi fez em relação à morte de Abner mostrava ao povo que Davi era inocente disso. Agora, então, permanece do outro lado apenas Isbosete sem o seu general, o carro-chefe das suas tropas. E Davi, do lado de cá, continua com os filhos de Zeruia, com Joabe, que é o seu sobrinho, que é um grande general, mas ainda preocupa e, de certa forma, ameaça Davi. Mas Davi está mais forte e Isbosete está mais fraco. Quando a notícia da morte de Abner chega até Isbosete, é dito no capítulo 4 que as mãos de Isbosete se afrouxaram e Israel pasmou. E agora, sem o nosso grande general, quem vai liderar as nossas tropas? E aproveitando o momento político, 2 homens que serviam como capitães na tropa de Isbosete o mataram à traição.
e cortaram a sua cabeça e a levaram a Davi, como quem acha que está fazendo um grande serviço a Davi. Davi, da mesma forma como mostrou sua inocência na morte de Saul, mostrando-se muito indignado com aquele homem que trouxe a coroa e o bracelete até ele e disse que havia matado Saul, e Davi então executa aquele homem, vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. E vai executar os dois homens, Baaná e Recabe, esses dois homens que haviam assassinado Isbosete, vão morrer pela ordem de Davi. E com isso, sem que Davi tenha sujado as mãos com sangue inocente, os inimigos dele vão sendo destruídos. E Deus orquestra o cenário, orquestra esse teatro de tal forma que Davi agora não tem mais inimigos à altura. E está pronto para unificar as 12 tribos de Israel em um reino só, liderado por ele. É exatamente o que vai acontecer no capítulo 5, que nós veremos amanhã. De lições aqui, tiramos uma verdade muito clara. As promessas de Deus vão se cumprir e nós não precisamos usar ardis humanos ou estratégias desaprovadas pela palavra de Deus para chegar aonde é necessário. Nós seremos abençoados por Deus e não devemos compactuar com estratégias fraudulentas ou enganosas para alcançar os nossos objetivos. Isso equivaleria, da parte de Davi, a uma falta de confiança em Deus e a coisas que o desqualificariam para liderar Israel. Felizmente, Davi não age assim. E nós também devemos aprender a confiar no Senhor e a entregar a Ele a defesa dos nossos direitos. Não devemos compactuar com estratégias sujas, com um jogo pesado, mas, ao contrário, deixar para Deus a defesa daquilo que Ele prometeu que nos dará. Agirmos em fidelidade e em obediência ao Senhor, na certeza de que Ele vai nos conduzir a bom termo. Que isso nos ajude quando estivermos sendo tentados por atalhos, por caminhos mais fáceis ou mais curtos, embora indignos, que nos estejam sendo oferecidos. E que sejamos firmes como Davi foi aqui, e o Senhor o abençoou. Essa é a história que lemos hoje, e amanhã, se Deus nos permitir, vamos estudar a unificação das 12 tribos de Israel sob a coroa de Davi. Eu espero que você tenha um bom estudo e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, então, se Deus quiser.